Eu sou um gordo meio ter tudo aleatório e hoje eu vou analisar barra falar mal de Yesterday ou Utate, ou no seu nome em inglês que é Sing Yesterday for Me. Um pequeno alerta, eu vou comentar sobre várias partes do desenrolar da história, então se você não quer saber spoiler, já pode fechar o vídeo. A história é bem simples, a gente vai acompanhar os personagens principais numa espécie de novela de romance e drama e vamos ver o desenrolar dela ou o não desenrolar dela no decorrer da história. A história nos apresenta quatro personagens principais. O primeiro deles é o Ozumi Iriku, que é o protagonista da história. Ele é um cara que aparenta ter uns 30 anos de idade e trabalha na loja de conveniência. Ele possivelmente é formado em alguma coisa que nunca é citado especificamente no anime, mas essa informação é importante porque é na faculdade que ele conhece a próxima personagem. Morinomi Shinako. Ela é uma personagem feita para pessoas que sofrem com hipertensão e, por incrível que pareça, ela consegue conquistar todos os personagens masculinos da obra, no caso que são dois. Ela também é professora, mas só que isso daí não importa muito na história. Hayasaka Rou. Ele é um amigo de infância da Shinako e, como esperado, ele não conseguiu resistir a toda a sedução dela e se apaixonou. Ele faz alguns desenhos e usa um grampo no lugar do brinco, e só. Haru Nonaka. Ela é uma ex-aluna da Shinako, mas só que no ensino médio ela deixou a escola e nesse mesmo período ela esbarrou com o Riku na rua e ele disse obrigado pra ela e desde então ela é loucamente apaixonada por ele. E como personagem extra temos Kansuke, sim, um corvo. Inclusive ele está listado numa anime list, tendo uma dubladora e tudo mais. Ele tem mais tempo de tela do que certos personagens principais, como no caso Urou, porque ele está sempre acompanhado da Haru, que no caso ele é o corvo dela. E ele sempre fica aí visualizando ela se humilhar pela cidade e não podendo fazer nada enquanto a isso. A tão chegada a hora de falar dos problemas chegou, e já que eu acabei de falar dos personagens, vamos falar diretamente deles. A história só tem quatro personagens principais, mas mesmo assim ela não consegue desenvolver nenhum deles de uma maneira tão satisfatória assim pra mim. O máximo que ela tenta é evoluir o Riku, mas só que ele evolui de um cara que é depressivo e trabalha na loja de conveniência para um cara que é depressivo e tira foto das coisas. Tirando isso, todos os outros personagens continuam da mesma forma. A Haru continua sendo uma louca apaixonada, o Urou continua sendo um moleque chato que fica atrás da professora, e a Hinako fica naquela de ai meu Deus, 15 anos atrás meu namorado morreu, e fica nisso até o último episódio onde as coisas finalmente dão basta. Não satisfeita em ter apenas quatro personagens e não conseguir desenvolver nenhum deles, a história ainda traz alguns personagens relâmpago que aparecem no episódio do nada e somem no final do episódio, como é no caso uma ex-namorada do Riku, que aparece e dorme no apartamento dele e não acontece nada e não muda nada na história, e também um ex-colega de classe da Haru, que aparece, se declara pra ela e vai embora e pronto, a história continua da mesma forma, é como se fosse um filler. Outra coisa que me deixou bem desanimado com a história é porque a maioria dos episódios termina do nada. Normalmente o episódio é bem calmo e tem só conversa e nem se aprofunda muito no drama, mas só que os personagens estão conversando de boa, sei lá, do que eles comeram no café da manhã e do nada o episódio acaba. Não deixa nenhum gancho pro próximo episódio e não nem tenta deixar o telespectador animado para assistir o próximo episódio. E o problema que mais me deixou incomodado durante os 12 episódios é o ciclo infinito e minúsculo que ela segue. Tipo assim, nenhum personagem evolui, nem muda de pensamento, nem nada durante todos os episódios. No caso, deixa eu te contar um exemplo. A Haru, que gosta do Riku por nenhum motivo assim muito profundo, ela continua gostando dele, por mais que ela tome fora todo episódio e ela seja trocada todo episódio, ela continua nessa pira infinita. O Urou é da mesma forma, ele é apaixonado pela Hinako por algum motivo bem superficial de quando ele era criança, e mesmo tomando fora todo episódio ele faz a mesma coisa. A Shinako, que está há 15 anos de luto pelo namorado de infância dela,
e fica sempre nessa. Todo episódio ela diz que vai seguir em frente e quando o Riku chega a 1 metro de distância dela, não é a hora pra isso, precisamos esperar, eu estou esperando. E fica sempre nessa mesma bad, todo episódio a mesma coisa e nenhum personagem evolui nunca. E parece que os personagens também sabem que esse problema está acontecendo. Inclusive alguns deles tentam melhorar. No caso da Shinako, ela sempre diz que vai parar de olhar para trás e vai começar a ver as coisas de uma maneira diferente. Mas só que no fundo, na história, nunca muda. E até mesmo a Haru. Tem um episódio que até me marcou muito, que é um que ela chega para a chefe dela e pergunta se vale a pena continuar sendo uma amiga do Haru, já que ela gosta dele e ele vê ela só como uma amiga. E no final das contas isso daí tá machucando ela. Por mais que seja legal ser amigo dele, no final das contas isso daí tá machucando ela. E inclusive nesse meio período aí eu tava passando por uma situação parecida. Então eu fiquei, vai lá anime, me responde aí como eu devo prosseguir e como eu e a Haru vai prosseguir. E no final das contas, resumindo, a chefe dela diz assim, siga seu coração. E pronto, não mudou nada na história, não mudou nada na vida do telespectador, não mudou nada em nada. Continua a mesma forma. A Haru tentou mudar alguma coisa, mas só que a história responde assim, siga seu coração. E ela continuou dando volta no mesmo círculo. Pra não dizer que eu fico só apontando os defeitos do anime, eu separei aqui uma listinha pequena com as coisas que eu gostei nele. E a primeira delas é a Haru. Sim, é uma das únicas personagens gostáveis do anime, porque todo mundo é muito depressivo, muito triste e tudo mais, e ela mesmo assim ela se mantém sempre feliz, por mais que ela sempre acaba nunca conseguindo o objetivo dela, sempre tá lá feliz e com um sorriso no rosto. E fora que o design dela é bem bonito e bem estiloso, é bem legal. O traço do anime é bem bonito e tudo mais, principalmente no último episódio, que ele foca bem em paisagens e dá até pra pegar uns wallpapers. Mas só que o que me marcou mesmo foi o segundo encerramento, que ele tem um traço todo diferente, ele é totalmente diferente do anime, mas só que ele é bem estiloso também. O episódio final é bem diferente dos outros episódios da série, porque no caso dele a história meio que anda, e no caso ele é finalizada de uma maneira bem simples, que podia ser finalizada em qualquer outro episódio do anime. Que no caso é o Riku percebe que não gosta tanto assim da Shinako, e a Shinako percebe que também não gosta tanto assim dele, e que vão ser só amigos mesmo, e pronto. A Haru vira o prêmio de consolação do Riku, e ela aceita, e acaba a história assim. E Yesterday ou Tate pra mim é como se fosse um bolo gigantesco e lindo que você pensa que é muito gostoso, mas no final você come e ele tem um gosto meio estranho assim. Não chega a ser ruim, mas também não chega nem aos pés do que você achava que era. É isso, é um romance sem muito romance, é um drama sem muito drama, e é uma história que não conta muito, mas no final tem uma quebra gigantesca. Se você ainda mesmo assim quer assistir Yesterday ou Tate, você pode assistir o primeiro, segundo e o último episódio. Assim você vai conhecer todos os personagens e não vai perder tanto tempo assim no desenrolar dos 12 episódios e tudo mais. Mas se você discorda de mim, gostou totalmente desse anime, você pode comentar aí embaixo no que gostou e o que você discorda de mim, ou também falar comigo lá no Twitter, que está aí embaixo também. Fora isso, é isso. E até a próxima.